O Japão convive sobre uma verdadeira bomba relógio geológica. O país está posicionado exatamente no encontro de 4 enormes placas tectônicas que nunca deixam de se mover. Todos os anos são registrados mais de 500 terremotos. Isso mesmo, mais de um tremor por dia. Quando essas placas colidem no fundo do oceano, o solo marinho pode subir ou afundar em poucos segundos. E é nesse momento que o caos começa. Esse deslocamento brutal empurra milhões de toneladas de água com violência. Durante décadas, a população japonesa sabia o protocolo. Assim que o chão tremesse, era hora de correr para áreas mais altas. Mas nada havia preparado o Japão para o que aconteceria em 11 de março de 2011. Magnitude 9,0. O terremoto rompeu mais de 480 quilômetros de uma placa tectônica sob o Pacífico. O resultado, um tsunami com ondas de até 15 metros de altura, equivalentes a um prédio de 5 andares, avançando em altíssima velocidade rumo ao litoral. As antigas barreiras costeiras haviam sido projetadas para suportar ondas de no máximo 8 metros. Foram destruídas como se fossem feitas de papel. O impacto foi devastador. Mais de 20 mil pessoas morreram. 120 mil casas desapareceram e, pior ainda, veio o desastre nuclear de Fukushima. Naquele instante, o Japão compreendeu uma verdade dura. O terremoto era apenas o início. O verdadeiro inimigo era o tsunami. E foi então que decidiram tomar uma medida que transformaria a costa japonesa para sempre. Mas antes de eu te mostrar esse mega projeto, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos aqui do Mega Estruturas. A resposta do Japão foi ousada. Construir 400 quilômetros de muralhas com até 15 metros de altura e fundações enterradas a 25 metros de profundidade, um investimento superior a 12 bilhões de dólares. O objetivo não era só criar uma barreira física, mas ganhar tempo precioso, minutos que podem representar a diferença entre viver e morrer durante uma evacuação. A mensagem era clara: os tsunamis vão voltar, mas 2011 jamais poderá se repetir. Mas como construir uma parede desse porte, capaz de resistir a milhões de toneladas de água? Tudo começou dentro dos laboratórios. Os engenheiros reuniram dados do tsunami de 2011 e recriaram as ondas em tanques artificiais, usando modelos em escala reduzida. Era como brincar de Lego, só que com consequências reais. Eles repetiram testes centenas de vezes, alturas diferentes, espessuras diferentes, inclinações diferentes e fundações em profundidades variadas. Cada experimento revelava algo essencial sobre o comportamento da água ao atingir uma barreira. Depois de inúmeras simulações, chegaram ao desenho ideal: uma muralha entre 14 e 15 metros de altura, fundações de 20 a 25 metros, base trapezoidal larga e um núcleo de aço reforçado capaz de suportar um tsunami extremo. E então surgiu um desafio ainda maior: onde instalar essa gigante de concreto? A estrutura precisava proteger a região de Tohoku, no nordeste do Japão, exatamente a área onde o tsunami de 2011 causou os maiores estragos. A linha defensiva atravessa 4 províncias inteiras: Aomori, Iwate, Miyagi e Fukushima. Só que antes de construir, havia um grande problema: casas antigas, infraestrutura destruída, postes elétricos e tubulações bloqueavam o trajeto. Tudo isso precisou ser removido primeiro. Ao mesmo tempo, nasceu uma verdadeira cidade temporária de obras. Estradas de acesso, áreas de armazenamento, plataformas para guindastes, usinas de concreto e sistemas de drenagem para manter o trabalho até durante as chuvas. E aí apareceu o primeiro desafio técnico pesado. Grande parte da costa de Tohoku possui solo arenoso e frágil, totalmente inadequado para sustentar uma estrutura desse tamanho. Seria como erguer um arranha-céu sobre areia de praia. Simplesmente não funciona. A solução foi reforçar o terreno desde a base. Os engenheiros perfuraram o solo e instalaram estacas profundas de aço e concreto. Depois aplicaram camadas de pedra britada e areia compactada para estabilizar a superfície. O objetivo era criar uma base firme o bastante para impedir que a muralha afundasse, escorregasse ou rachasse ao longo dos anos.
Com o terreno estabilizado, chegou a etapa mais crítica da obra, a fundação. Escavadeiras abriram buracos gigantescos, alguns com mais de 20 metros de profundidade, o equivalente a descer 7 andares. Próximo ao litoral, foram construídas ensecadeiras temporárias para impedir a invasão da água do mar nos canteiros. Primeiro veio uma camada base de concreto. Depois foram montadas densas estruturas de aço reforçado. Em seguida, enormes blocos de fundação formaram um pé largo e extremamente pesado. É esse bloco que impede a muralha de ser empurrada quando milhões de toneladas de água colidem contra ela. Agora, começa a parte visível, erguer a muralha em si. Sobre a fundação, os trabalhadores montaram estruturas altíssimas de vergalhões, seguindo o projeto definido nos laboratórios. Depois, instalaram formas de madeira e começaram a lançar concreto seção por seção. Cada bloco possuía dezenas de metros de extensão. Era preenchido, curado, inspecionado e ligado ao próximo, formando uma barreira contínua por toda a costa. Do lado voltado ao oceano, foram instaladas unidades especiais de concreto, tetrápodes, dolos e outros blocos dissipadores de energia. Essas peças ficam empilhadas em várias camadas ao redor da base. A função delas é reduzir a força da onda antes do impacto na estrutura principal. Mas a muralha precisava de proteção extra. Algumas seções receberam superfícies escalonadas, inclinações especiais e beirais para diminuir a altura das ondas que conseguem subir. No lado voltado à terra, adicionaram solo, pedra britada e canais de drenagem para evitar acúmulo de água da chuva. Muitos trechos também contam com passarela ou estrada de inspeção no topo. Em certas cidades, a muralha funciona até como parte do sistema viário local, com grades, cercas, escadas e sinalização permitindo acesso seguro ao público. Vale lembrar que cada trecho recebeu pequenos ajustes conforme o terreno, o tipo de solo e a profundidade costeira, mas essas mudanças eram mínimas. A estrutura principal permaneceu praticamente igual ao longo dos 400 quilômetros. E agora vem uma parte impressionante. E os portos? Como os navios entram e saem? Em cidades portuárias movimentadas como Iwaki, os engenheiros criaram acessos especiais. O primeiro modelo é um portão tsunami vertical, um enorme painel de aço suspenso entre duas torres de concreto. Quando o alerta é emitido, o painel desce e sela a entrada do porto como uma parede. O segundo modelo é o portão ascendente. Normalmente, ele permanece deitado no fundo do mar, permitindo passagem livre aos navios. Quando o tsunami se aproxima, um sistema hidráulico eleva o portão de baixo para cima, travando-o nas laterais. Esse design é ideal para locais sem espaço para torres aéreas e permite tráfego marítimo 24 horas por dia sem bloqueio. Depois de anos de trabalho intenso, o resultado final impressiona. Após a conclusão, a muralha de 400 quilômetros ao longo da costa de Tohoku se tornou o maior sistema contínuo de defesa costeira já construído no Japão. Os números parecem irreais. Custo: mais de 12 bilhões de dólares. Mão de obra: mais de 30 mil engenheiros, operários e especialistas geotécnicos. Equipamentos: milhares de máquinas pesadas trabalhando sem parar por 5 a 7 anos. Centenas de seções erguidas simultaneamente. As simulações mostraram que o novo sistema pode reduzir a força de impacto do tsunami entre 30% e 50% e ainda oferecer minutos extras para evacuação, o suficiente para salvar dezenas de milhares de vidas em um tsunami de nível 1. Mas será que isso basta? Estradas costeiras, portos pesqueiros e áreas residenciais que antes foram destruídas agora contam com proteção muito maior, reduzindo drasticamente o risco de danos catastróficos quando grandes ondas atacam. Mesmo sem conseguir parar todos os tipos de tsunami, essa barreira de 400 quilômetros é vista como a última linha de defesa do Japão, dando ao país mais confiança diante de uma das ameaças naturais mais devastadoras da Terra.
Você acabou de conhecer como o Japão constrói algumas de suas megaestruturas mais impressionantes voltadas para o oceano. Esse projeto representa não apenas a engenharia avançada japonesa, mas também a resiliência de uma nação que sempre se reconstrói após a tragédia. Agora, eu quero saber de você. Você acha que uma muralha de 15 metros de altura é suficiente para deter um tsunami gigante? Ou seria melhor investir em sistemas de evacuação mais rápidos? E se pudesse escolher, você moraria em uma cidade protegida por essa muralha ou preferiria viver longe da costa? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se curtiu conhecer esses projetos insanos, deixa o like e se inscreve no canal, porque ainda temos muito mais para explorar. Até o próximo Mega Estruturas.